3 ações que vão mudar os seus resultados na sua advocacia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso espaço aqui no YouTube, onde eu consigo aprofundar alguns temas com vocês, falar mais sobre empreendedorismo jurídico como um todo, sobre prospecção de clientes, fechamento de contratos, gestão de escritório, direito de família e outras amenidades que ainda não surgiram, mas que vão surgir quando vocês me trouxerem o que mais vocês querem me ouvir falando por aqui. Esse nosso espaço, se inscreve no canal para você receber os conteúdos, são conteúdos de extrema relevância, são verdadeiras aulas. E hoje eu quero falar com você sobre esses 3 pilares, esses 3 pontos que são fundamentais para o seu escritório de advocacia crescer. Lá no Instagram, inclusive se você não me segue ainda, me siga por lá, @vivianpadilha_ no final, eu respondi uma caixinha de perguntas que me fez querer falar sobre esse tema aqui. A caixinha perguntava, né, o que eu tenho que fazer para dar certo na advocacia, para conseguir escalonar o meu negócio, para continuar crescendo. E tem 3 pilares fundamentais, que são a prospecção, a conversão e a gestão, que precisam estar bem alinhados para esse crescimento acontecer. Eu comecei do zero. Para quem não me conhece, em 2017 eu me formei na faculdade aqui em Salvador, na Unifax. Fiz fiéis, até hoje eu pago em suaves prestações meu fiéis, que quando eu falo de faculdade particular, podem vir pessoas já pensando que eu sou de família rica e herdei um escritório. E não, eu comecei a trabalhar da mesa da casa da minha mãe, com um Itautec, um notebookzinho antigo, hoje em dia eu tô toda chique, ó, de Apple e tudo. Então assim, a gente vence na vida, a gente consegue chegar lá, só que tem um caminho pra gente chegar. Eu fiquei estagnada nos 2,5, assim, nos 2 primeiros anos da minha advocacia, eu fiquei estagnada, porque eu não conhecia esse caminho, porque eu estava presa numa advocacia tradicional e antiga. Eu tinha uma sociedade puramente por insegurança, sem contrato, sem nada, com um amigo da faculdade. A gente fez um monte de besteira junto, a gente pegava de tudo, a gente era generalista. Então eu não tinha estratégia, não entendia sobre prospecção de clientes online, sobre fazer o meu nome, a minha marca, sobre ser reconhecida, nada disso. E foi só em 2020, quando a pandemia chegou e quando a gente precisou se reinventar, que eu vim forçosamente para esse mundo do digital, por medo de não conseguir mais clientes, a sociedade acabou e eu fiquei: "Meu Deus, será que eu vou dar conta sozinha?". Então eu fui para o digital. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu comecei a acompanhar os bastidores de escritórios e de pessoas que eu admiro muito e que hoje eu sou amiga de várias inclusive, mas que na época eu era só fã e ficava ali acompanhando, mas que me serviram muito para eu entender que era possível, que tinha um caminho e que eu precisava ir atrás do que aquela galera estava fazendo para eu fazer no meu escritório também. E aí eu entendi que era justamente a visão do empreendedorismo que tanto nos falta na faculdade de direito, porque a gente não tem acesso a isso, e que a gente precisa sozinhos batalhar para a gente ter sucesso na advocacia. Então foi justamente quando eu entendi isso que a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo, o primeiro ponto, surgiu na minha cabeça. Eu percebi que eu precisava ter uma rotina ativa de pensamento estratégico para a prospecção de clientes. Então, é importante, e aqui quando eu falar separe um dia, entenda que não é um dia inteiro, 24 horas, porque eu sei, assim como eu também tinha no começo, você tem os processos para dar conta, as audiências, as sustentações, a advocacia de fato acontecendo, a operação. E você pode ainda não ter dinheiro para poder contratar, delegar, porque se você tem e não tá fazendo isso, o seu erro tá no terceiro ponto que eu vou falar aqui, tá no final. E aí você tá perdendo dinheiro porque você não tem tempo para investir na estratégia. Mas se você tá mais pro começo, você tá ali nos seus primeiros anos de formada, você ainda tá entendendo o que a Vivian lá de trás entendeu, você vai ter que dar conta de tudo nesse momento. Então é importante que você divida a sua rotina em blocos, que você tenha uma agenda bem organizada para você dar conta disso. Eu gosto muito de dividir a agenda por horários, porque aí eu sei os espaços que eu tenho, o tempo médio que eu demoro para fazer cada tarefa, e eu consigo organizar de uma maneira melhor, ao invés de só jogar as tarefas lá e tentar dar conta de tudo com um dia cheio de coisa e um dia com quase nada. Organizar por horários te dá um controle melhor sobre o seu dia. Dito isso, é importante você tirar um dia da semana, e aqui eu tô incluindo sábado e domingo, tá? No início não tem como a gente descansar tanto não. É um momento que a gente vai ter que dar mais o sangue mesmo, porque tudo depende da gente até a gente poder delegar, tá? Então, considerando isso daqui, você vai tirar um dia da sua agenda para você escrever conteúdo para você gravar. Escrever artigo, que você não precisa gravar nada, que é só para publicar no seu site, no seu blog. Se você não tem site ainda, você pode publicar no Jus Brasil. Para você gravar vídeo para o YouTube, como eu tô fazendo aqui agora, mas eu tenho um canal para cliente final também, onde eu prospecto muito cliente. Então, para você gravar vídeo para o YouTube, para você gravar vídeo para o Instagram, você vai escolher quais são as plataformas que você vai se posicionar inicialmente. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre isso, sobre prospecção também. Eu te ensino isso no método prospecção digital. Mas é importante você estar em multicanais, porque aí você tem uma presença online multicanais para você atrair os clientes certos nos lugares certos, tá? Tem que ser
ser estratégico para não jogar dinheiro fora, tempo fora. Mas beleza, você vai ter um dia ali para você escrever. Outro dia, não no mesmo dia, geralmente, você vai se programar para gravar. Então, por exemplo, você pode escrever todo sábado e gravar todo domingo, ou escrever todo sábado e gravar toda segunda, se você tiver disponibilidade, porque geralmente é um dia mais cheio para quem está imerso na operação. Então, você vai definir de acordo com a sua agenda o dia que você escreve e o dia que você grava. Se você também edita as coisas, se você não consegue contratar uma pessoa ainda para editar, vai ter o dia também que você edita, programa as coisas, deixa tudo organizadinho já para poder sair. E o pulo do gato, você vai ter um dia que você vai parar em algum momento para analisar métricas. De nada adianta você só sair fazendo, você tem que entender o que é que tá dando certo, o que é que não tá dando certo. Quais são, quantas visualizações você teve naquilo? Ok, foram muitas, mas será que engajamento por engajamento é o que faz você fechar contrato? Teve algum tipo de conteúdo que trouxe pessoas interessadas que são qualificadas? É esse tipo de conteúdo que você tem que replicar. Não é aquela trend que deu 100 mil visualizações, mas que não te gerou nenhum contrato fechado, porque trend a gente passa direto. Perceba o comportamento de consumo, se observe enquanto consumidor de conteúdo. Quando você vê uma trend legalzinha, você clica para seguir a pessoa, para ver mais do perfil dela, ou você só dá risada e passa direto? A trend, ela geralmente não faz a pessoa querer comprar de você, querer te contratar. Ela faz a pessoa dar uma risada. Você tem que despertar o interesse, e às vezes isso vai ser com menos engajamento, mas para o público certo. Então não se deixe cegar pela métrica do ego. A gente é advogado, a gente não é blogueiro, a gente não quer número de seguidores, número de curtidas, a gente quer número de contrato fechado e dinheiro no bolso. Dito isso, esse é o primeiro ponto. Você se organizou e colocou dias específicos na agenda para escrever, para gravar, editar e programar e para analisar métricas. Isso daqui é o combo para o seu comercial funcionar a longo prazo, não é do dia para a noite. Você tem que fazer muito para você ter métrica para analisar. Então não é do dia para a noite, se alguém te falou isso, tá te enganando e aqui a gente bate um papo real. Segunda coisa, estude sobre vendas para você ter margem de lucro, porque de nada adianta você saber prospectar se na hora que o cliente chega no seu WhatsApp você não sabe converter. Então é muito importante perder preconceito com vendas, perder o medo de cobrar ao cliente um valor mais alto mesmo, cobrar 15, 20, 30 mil reais para um cliente dentro de um processo é muito para muita gente, foi muito para mim no início também. Eu senti que eu estava tomando daquela mãe de família, daquele pai de família, estava tomando daquela pessoa aquele dinheiro, que era muito dinheiro. Poxa, se nem eu nunca tinha visto um dinheiro desse na minha conta, como que eu estava tendo a audácia de cobrar isso para alguém? Não é audácia, é o nosso trabalho. Quanto advogado ruim tem aí? Quanto advogado que não entrega nem serviço de qualidade, nem atendimento, o cliente fica lá abandonado depois que fecha. Você vai fazer isso? Você não vai, né? Então, se você não vai fazer isso, porque se você é meu seguidor, se você é meu inscrito, você não é do tipo de advogado ruim, pelo amor de Deus. Se você vai entregar um trabalho de qualidade, você merece ser bem remunerada por isso, porque tem muito advogado ruim entregando um trabalho medíocre e cobrando mais do que você. Então você tem que cobrar bem pelo seu serviço, tem que ter um parâmetro, tem que ter uma precificação, uma base, uma tabela interna sua, nada de tabela da OAB. Tabela da OAB é o mínimo que o advogado tem que cobrar. A sua tabela interna é o mínimo que o seu escritório cobra. É importante você ter isso, esse direcionamento. Porque se você tem uma matemática básica que chega a uma precificação, você tem uma segurança maior para você cobrar, porque você sabe como você chegou naquele valor. E aí vem a técnica de vendas, é saber cobrar, é entender sobre gatilhos mentais, é entender sobre comportamento humano, sobre o que faz um cliente de alto padrão querer fechar, sobre o tipo de remarketing que é diferente de um cliente de alto padrão para um cliente de consumidor, de previdenciário, de repetição, um fechamento que é diferente. Ou vocês acham que o fechamento de um contrato de consumidor de 30% no êxito é a mesma coisa que o fechamento de um contrato de 50 mil reais de valor de entrada? Não é. Nesse caso aqui, eu preciso de uma reunião para apresentar a proposta, eu preciso para eu quebrar a objeção olhando no olho. É diferente a abordagem e o tempo de fechamento, muitas vezes também, se não tiver urgência, do que um contrato que a pessoa está ali e não tem barreira de entrada. Você pode fechar direto no WhatsApp, sem reunião, por exemplo. Entende? Então a gente tem que entender a diferença dos modelos de negócio para se preparar para a venda. E quando você domina vendas, você consegue vender mais caro, você consegue cobrar bem pelo seu serviço. E quando você sabe cobrar bem pelo seu serviço, você tem uma margem de lucro maior, porque o custo do serviço é o mesmo, mas a sua margem de lucro é maior. E com mais lucro no seu escritório, a gente vai para o ponto 3, que é delegar do jeito certo, que é a gestão do seu escritório. A partir do momento que você tem prospecção ativa, rotina de prospecção e análise, vendas, você sabe vender bem, você sabe cobrar bem, você tem uma margem de lucro
lucro alta, seu negócio está girando, tem cliente entrando, tem dinheiro entrando. Então você tem faturamento suficiente, lucro suficiente para você contratar uma pessoa para ficar no administrativo, se é previdenciário, precisa de alguém para atender cliente ali inicialmente no escritório, no interior, precisa de uma pessoa para pegar lá os dados do INSS, fazer a parte administrativa, ok, pode ser uma primeira contratação para você. Ou então, precisa de alguém para fazer peticionamento, para poder fazer relatório para cliente, porque o seu modelo de negócio tem esse tipo de demanda, ok, você vai contratar um estagiário, vai contratar um advogado júnior, sênior, vai depender. Aqui não tem nem como eu entrar nesse tema de contratação, eu acho que tem um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso, que é uma coisa muito aprofundada, específica para cada modelo de negócio. Mas chega esse momento. Qual é esse momento? É o momento que você está sobrecarregada, sem tempo para nem pensar em ensinar um estagiário? Não. Porque muita gente faz isso, né? Tá sobrecarregado e contrata um estagiário. O maior erro que você pode cometer na sua vida. Por quê? Porque você vai ter retrabalho. O estagiário, coitado, tá ali para aprender com você. Só que você não tem tempo de ensinar. Aí você vai corrigir, ele fez tudo de errado ali, porque ele não entende esse modelo de negócio, porque você não tem documento padronizado, não tem fluxo interno, não tem um plano de carreira para ele, não tem nada. Ele não entende como é que funciona, ele foi jogado ali, tem uma petição para fazer, e você ainda quer cobrar que ele faça perfeito, sendo que ele tá ali para aprender, e você não tem tempo para ensinar. Aí o tempo que você tinha mal sobrava, você vai estar tendo um retrabalho de fazer tudo do zero. Não vai fazer sentido essa contratação. Então não espera sobrecarregar para contratar. Contrata assim que você tiver uma folga financeira. Prevê o valor daquela pessoa que você vai contratar, um advogado, 2.500, 3.000 reais que você vai pagar para um júnior. Não sei como é na sua cidade. Aqui começa em 1.800, em Salvador, 1.500, 1.800. Mas depende do seu modelo de negócio, a gente obviamente não paga isso para o advogado. Então pega o valor do advogado, multiplica por 3 pelo menos, e faz uma reserva de emergência do valor que você vai ter que pagar para ele. Então você está seguro. Você tem aquele valor para poder pagar nos próximos meses e o seu caixa vai continuar girando, porque agora você tem mais tempo para investir no comercial. Então, se estava bom antes, vai ficar melhor ainda. Você pode fazer mais quantidade, você pode fazer com mais qualidade, você pode estar em lugares estratégicos. Então, esse é o caminho do crescimento. Agora que você delegou do jeito certo, que você tem fluxos internos, que você tem tempo para revisar, para ajustar, para supervisionar, para padronizar, você vai ter um negócio que roda sem depender exclusivamente de você e você pode sentar na cadeira da estratégia ainda mais. Aquele tempinho que você reservava na sua agenda para escrever, para gravar, para analisar as métricas, para pensar em novas estratégias, ele vai se expandir para você pensar com mais calma, para você fazer coisas melhores, para você fazer em mais quantidade, para você estar em eventos presenciais, para você criar eventos presenciais, para você ter ideias fora da caixa. E é assim, é com esse caminho que você chega num patamar da sua advocacia que você olha e você vê, caramba, tá rodando sozinho. Todo mês a gente tem contrato chegando, todo mês aquilo que eu já fiz no passado eu tô conseguindo colher agora, tem muito dinheiro entrando, eu posso aumentar meu prolabore, meu valor fixo que eu recebo a cada ano, eu consigo distribuir lucros a cada 6 meses, ou a cada ano, a cada 3 meses, da forma como você prefira fazer. Eu tenho uma segurança financeira muito grande, posso contratar pessoas, eu posso tirar férias, porque o escritório roda sem mim. Eu tenho uma coordenadora que faz tudo enquanto estou ausente. É assim que a gente chega na liberdade, tanto financeira quanto geográfica, de fato, porque viajar trabalhando ninguém merece, a gente quer mesmo poder viajar e descansar a cabeça, né? É assim que a gente chega no momento da advocacia que eu posso dizer para vocês, eu vivo hoje com 29 anos, eu sei que tem muito advogado com 40, 50 anos que nunca conseguiu viver, mas é porque falta essa visão estratégica, comercial. Eu não falei nada sobre operação aqui, porque a operação é o básico, é o que a gente aprende na faculdade, é o que a gente se especializa ao longo da vida, é o que a gente contrata gente que é melhor do que a gente para estar no escritório fazendo. Mas a estratégia é você, é o dono que tem que começar desde o início a plantar e a fazer. E se você quiser aprender toda essa estratégia de prospecção online, offline, vendas, script de cobrança de consulta, tudo isso daí, tem tudo compilado no ADV Class, que é um curso que eu tenho prático, 100% prático. As aulas têm 15 minutos mais ou menos de duração, com espelhamento de tela. Eu mostro como que eu faço no meu escritório, a escrita de artigos, o vídeo para o YouTube, tudo, a venda, o script de cobrança de consulta, o passo a passo, tem tudo para você, esquematizado para você copiar, colar e adaptar para o seu modelo de negócio, porque você também vai entender sobre os diferentes modelos de negócio que existem. Espero que eu possa te ajudar nesse próximo passo, mas se você ainda não pode fazer parte, espero que essa breve aula aqui já tenha esclarecido um pouco algumas ideias aí na sua cabeça para você entender que é possível, que tem um caminho, que eu posso te ajudar com ele no momento que você puder vir, e se esse momento for agora,
fica aqui no comentário não, na descrição do vídeo, o link pra você fazer parte do ADV Class. Aí deixa aqui nos comentários também, vocês estão muito calados aqui no YouTube, gente, eu preciso dessa motivação de vocês também, é muito ruim falar sozinha. Então, quem estiver assistindo até agora, deixa um comentário, deixa um salve aqui embaixo, manda o que achou do vídeo, manda uma dúvida pra eu poder responder no próximo vídeo, manda sugestão de tema, que eu tô aqui pra vocês, tá? Beijo, até o próximo vídeo do canal.